Existe uma mentira silenciosa que quase todo mundo acredita sem perceber, a de que força espiritual precisa ser vista para existir. Desde cedo, o mundo ensina que valor vem da exposição, que relevância vem do barulho, que presença é medida pela quantidade de olhos voltados para você. Mas a verdade é que a maioria das pessoas espiritualmente frágeis é extremamente visível, enquanto os espiritualmente fortes costumam passar despercebidos. E isso não é coincidência. Há uma força que cresce apenas no anonimato, uma força que não se desenvolve sob aplausos, uma força que não depende de reconhecimento. Essa força nasce quando você aprende a sustentar quem você é mesmo quando ninguém está olhando. Quando você continua firme mesmo quando ninguém percebe. Quando você escolhe o silêncio não por medo, mas por domínio. No início, não ser visto incomoda. O ego reage. A mente questiona. Surge a sensação de injustiça, como se o mundo estivesse ignorando seu esforço, seu crescimento, sua mudança. Mas esse desconforto é parte do processo. Ele revela o quanto você ainda depende da validação externa para se sentir inteiro. A verdadeira força espiritual começa exatamente aí. No momento em que você percebe que não precisa ser notado para continuar evoluindo. Quando você entende que o seu progresso não precisa de plateia, que o seu caráter não precisa de testemunhas, que sua transformação não depende de curtidas, elogios ou aprovação. É nesse ponto que algo começa a se reorganizar dentro de você. Enquanto muitos vivem reagindo para serem vistos, o espiritualmente forte aprende a observar. Observa os próprios impulsos, observa o desejo de responder, de provar, de se justificar. E ao invés de obedecer a esses impulsos, ele escolhe governá-los. Cada vez que você resiste à necessidade de se mostrar, você fortalece algo invisível, mas extremamente sólido. Cada vez que você deixa de responder por impulso, você treina sua mente para permanecer estável. E estabilidade é um dos maiores sinais de maturidade espiritual. Existe um tipo de silêncio que não é ausência, é presença plena. Um silêncio que não é vazio, é concentração. Um silêncio que não é fraqueza, é contenção. Pessoas espiritualmente fortes não são silenciosas porque não têm o que dizer, mas porque sabem o peso do que dizem. Elas não reagem a tudo porque entendem que reagir a tudo é ser controlado por tudo. Quando você não precisa ser visto, você começa a escolher com mais cuidado onde coloca sua energia. Você para de desperdiçá-la com disputas inúteis, com provocações pequenas, com ruídos que não levam a lugar algum. O mundo moderno recompensa quem fala mais alto, mas a vida recompensa quem permanece firme, quem não se deixa desestabilizar por opiniões externas, quem não muda de direção toda vez que alguém observa. Existe uma diferença profunda entre invisibilidade imposta e invisibilidade escolhida. Quem escolhe não ser visto está treinando o espírito para sustentar a própria verdade sem apoio externo. Está aprendendo a caminhar sem aplauso. Está desenvolvendo uma fé que não depende de sinais visíveis. A maioria das pessoas não suporta esse estágio. Elas desistem quando percebem que crescer espiritualmente não traz reconhecimento imediato. Que mudar de dentro para fora não gera aplausos rápidos. Que ninguém percebe o esforço silencioso. E é exatamente por isso que poucos alcançam essa força. Porque ela exige paciência, exige disciplina emocional, exige a capacidade de continuar mesmo quando parece que nada está acontecendo. Mas algo está acontecendo, sempre está. No invisível, as raízes estão se aprofundando. Há um momento específico nesse processo em que você percebe que já não sente tanta necessidade de provar quem você é. As provocações perdem força. As comparações deixam de fazer sentido. A urgência de se posicionar o tempo todo desaparece.
E no lugar disso, surge uma tranquilidade firme, uma clareza interna que não depende de circunstâncias. Esse é um dos sinais mais claros de força espiritual, a capacidade de permanecer inteiro independentemente do ambiente. Ser espiritualmente forte não é dominar os outros, é não ser dominado por eles. Não é vencer discussões, é não precisar delas. Não é impressionar, é permanecer. Pessoas espiritualmente fortes não se apressam em responder porque sabem que o tempo trabalha a favor da verdade. Elas não se justificam o tempo todo porque sabem quem são. Elas não se perdem tentando convencer ninguém porque não construíram sua identidade na opinião alheia. Existe um ponto de maturidade em que você entende que ser visto cedo demais pode até atrapalhar o processo, que a exposição prematura enfraquece estruturas que ainda estão em formação. O silêncio protege, o anonimato fortalece, o recolhimento organiza. Quem entende isso não tem pressa, caminha com consistência, e quando chega o momento de ser visto, já não precisa disso para se sustentar. O clímax dessa jornada acontece quando você percebe que o silêncio não te diminuiu, ele te expandiu. Que não ser visto não te enfraqueceu, te refinou. Que o tempo em que ninguém percebeu foi exatamente o tempo necessário para você se tornar alguém que não depende mais da percepção dos outros. A força espiritual verdadeira não se anuncia. Ela se revela naturalmente quando é necessária. Se você chegou até aqui, é porque esse tema tocou algo dentro de você. Talvez você esteja exatamente nesse estágio silencioso, onde ninguém vê, mas você sente que algo está se formando. Não abandone esse processo. Ele está te preparando para uma solidez que poucos alcançam. Se esse conteúdo fez sentido, deixe um comentário com uma palavra que represente o que você está vivendo agora. Curta o vídeo, se inscreva no canal e permaneça nessa jornada. O próximo conteúdo vai aprofundar ainda mais essa força invisível que transforma tudo por dentro.